Existem segredos que parecem destinados a permanecer enterrados para sempre, até o dia em que o destino força o choque entre passado e presente. Sob as luzes ofuscantes de um casamento luxuoso, a fotógrafa estremece ao ver, através de sua lente, o rosto do homem que um dia a abandonou e que agora é o noivo. Pior ainda, ele não sabe que dentro dela pulsa o sangue dele. Quando a verdade explode diante do altar, toda a glória desmorona, restando apenas uma pergunta: o amor havia realmente morrido, ou apenas esperava a chance de renascer? A luz da tarde inundava as imensas janelas do Palácio de Cristal, em Lisboa, tingindo o salão principal com tons dourados, como raios de sol de verão aprisionados em uma gaiola de vidro. Lustres de cristal suspensos refletiam os feixes de luz em 1000 faíscas cintilantes, que desciam sobre as mesas, já preparadas para o ensaio de casamento do casal, considerado uma das alianças mais poderosas da cidade. Passos apressados de funcionários, o arrastar de cadeiras, vozes entrelaçadas com as notas de músicos em teste, tudo se fundia numa sinfonia caótica, mas cheia de energia. Quem entrasse ali facilmente seria tomado pela sensação de luxo e perfeição em cada detalhe. Mas para Isabela, o mundo não brilhava como aqueles lustres resplandecentes. De pé, próxima à porta, ela apertava com força a câmera pesada contra o peito, as mãos úmidas de suor. O coração batia tão forte que parecia rasgar o peito. No caminho até ali, ela repetira centenas de vezes que só precisava focar, encarar aquilo como qualquer outro trabalho, terminar as fotos e receber o pagamento. Mas ao pisar no palácio de vidro, uma intuição feroz a invadiu, como se o destino tivesse preparado uma armadilha da qual não havia como escapar. Isabela quase recusara o trabalho. Sua vida agora se resumia a moedas contadas. Desde que descobrira a gravidez, cada decisão girava em torno do pequeno ser que crescia dentro dela. Consultas, exames, alimentação especial, tudo consumia um dinheiro que ela quase não tinha. Uma mãe solteira sem preparo, sem apoio de família rica, sem um homem ao lado. Restava apenas ela, a velha câmera já gasta pelos anos e a determinação de permanecer firme. Por isso, quando a chamaram para substituir um fotógrafo ausente, Isabela aceitou sem hesitar. Respirou fundo, ajustou a lente, tentando afastar a ansiedade. Mas, ao se virar, seus olhos se depararam com a visão que congelou todo o seu corpo. No centro do salão, sob os cristais luminosos, o noivo estava de pé com porte altivo. O terno cinza, impecavelmente cortado, moldava a silhueta robusta. Os sapatos brilhavam refletindo a luz. Miguel. O nome ecoou em sua mente como um trovão. O homem que um dia fora o amor da sua vida, que prometera ser porto seguro, mas desaparecera sem deixar rastros, abandonando-a nos dias mais sombrios. De repente o mundo ao redor silenciou. Risos, música, passos, tudo se tornou distante, enevoado. Restava apenas ele. Aquele rosto, aquele olhar, o sorriso que um dia a fizera acreditar que seriam eternos. Agora, ali estava ele, como noivo de outra mulher. A câmera quase escorregou de suas mãos. Isabela a agarrou com força, as unhas cravando na pele da palma. O pânico a impulsionava a correr dali, fugir do passado que ressurgia vivo diante dela. Mas a voz da cerimonialista soou logo atrás, firme e urgente. Senhorita, precisamos de você agora. Por favor, fotografe este ângulo. Isabela estremeceu, respirou fundo, tentando se recompor. Fugir não era opção. Não podia perder aquele pagamento. Levantou a câmera diante do rosto, como um escudo contra a realidade. Mas nenhum vidro era grosso o suficiente para barrar o tremor em seu olhar quando encontrou novamente os olhos de Miguel. Ele também a viu. Nos olhos antes seguros e dominantes surgiu um lampejo de surpresa, espanto e talvez culpa. A fachada fria de homem poderoso se quebrou por um instante, revelando fragilidade. A respiração de Isabela falhou. Ao lado dele, Beatriz, a noiva, não percebia a tensão que o cercava. Radiante em um vestido branco simples para o ensaio, exalava autoridade e convicção. Seu sorriso parecia proclamar: "Este é o meu casamento, esta é a minha felicidade, e ninguém vai tirar isso de mim. Mais perto, por favor, segurem-se pela cintura,
Orientou o assistente de fotografia. Isabela clicava sem parar, escondida atrás da câmera. Cada disparo era como uma lâmina afiada em seu peito. Miguel envolveu Beatriz pela cintura, forçando um sorriso, mas o olhar, involuntário, voltava sempre para Isabela. O incômodo se tornou tão evidente que Beatriz percebeu. Seus olhos se estreitaram, felinos, desconfiados. Aproximou-se ainda mais de Miguel, apertando sua cintura com possessividade. Isabela engoliu seco, tentando manter a postura, mas a dor interior tornava tudo mais pesado. A lente não mostrava apenas um casal feliz, revelava também lembranças. A última noite em que estiveram juntos, o beijo demorado, a promessa de proteção eterna e a manhã seguinte, quando ele desapareceu. O olhar dela se fixou na mão de Miguel sobre a cintura de Beatriz. Aquela mão que um dia conhecera tão bem, mas em seguida notou seus olhos descendo sutilmente até sua barriga que ela, sem perceber, sempre protegia com gestos pequenos. Ele entendeu. Ele a conhecia demais para não ler aquela linguagem silenciosa. O medo a paralisou. Será que ele havia percebido? Será que sabia que o bebê era dele? A atmosfera do salão se tornou sufocante, não pela falta de ar, mas pelos olhares cruzados, pesados. Onde quer que Isabela se movesse, sentia a presença dele queimando suas costas. Ela murmurava para si: concentre-se, termine o trabalho, vai passar. Mas o corpo atraía. O bebê se mexeu, como se também sentisse o turbilhão, e ela instintivamente levou a mão ao ventre. Para os outros, um gesto qualquer. Para Miguel, uma confissão silenciosa. Ele lutava para manter a compostura, mas por dentro, o caos se instalava. 6 meses atrás, partira de Isabela acreditando que fazia o certo. Um problema familiar o forçara a assumir, cortar todo o contato, mudar de número. Pensou que ela o odiaria, mas ao menos estaria segura enquanto ele arcava com os fardos da família. Agora, vê-la ali sozinha, exausta, com o ventre levemente marcado pela vida que crescia, foi como receber uma punhalada no peito. Um pigarro o trouxe de volta. Beatriz o observava com olhos afiados, embora sorrisse para o fotógrafo auxiliar. Seus dedos apertavam a cintura dele com força dolorosa. Miguel, olha para mim, só para mim, disse ela, suave, mas com um aço na voz. Ele assentiu, tentando obedecer. Mas segundos depois, seus olhos voltaram para Isabela, escondida atrás da lente. Como resistir? Isabela tentava ignorar, mas cada olhar dele queimava sua pele. A lembrança daquela última noite voltou. O jantar simples em seu pequeno apartamento em Alfama, o bacalhau à Brás que ele adorava, as velas modestas, o vinho barato que parecia precioso. Ele lhe beijara a mão e dissera nunca ter sentido tanta paz. Naquela noite, ela acreditou no futuro deles. Na manhã seguinte, ele desapareceu. Poucas semanas depois, descobriu a gravidez. As lágrimas ameaçaram, mas ela as conteve fingindo ajustar a câmera. Isabela, ajuste a luz daqui, por favor, chamou a cerimonialista. Ela apressou o passo, mas quase escorregou no tapete. O corpo tombou de lado. Todos reagiram assustados. Miguel, instintivamente, correu até ela, segurando-a firme pela cintura, evitando a queda. O tempo parou. Estavam tão próximos que suas respirações se misturaram. Os olhares se encontraram, repletos de lembranças, de palavras engasgadas. Beatriz viu tudo. O sorriso permaneceu, mas seus olhos faiscavam. Aproximou-se, pousando a mão no ombro de Miguel, e perguntou com doçura envenenada: está tudo bem, Isabela? Isabela recuou de imediato, acenando com a cabeça. Sim, obrigada. A voz trêmula, mas profissional. Ela ergueu a câmera para esconder o rosto corado de vergonha e confusão. Miguel também recuou, mas seu olhar continuava preso nela. O salão voltou a vibrar em sons, mas para os três, nada mais era igual. Entre as fotos capturadas, um fio invisível começava a enlaçar seus destinos em uma tragédia prestes a explodir. Mordendo os lábios, Isabela sussurrou apenas para si e para o bebê: meu amor, que tudo isso passe logo. Mas no fundo, ela sabia. Desde o instante em que atravessara aquelas portas de cristal, o passado havia retornado, e não havia mais como fugir.
Quando o último raio de sol se apagou pelas janelas gigantes, o ensaio continuava. Mas para Isabela, cada clique da câmera pesava como 1000 quilos. Ela tinha certeza. Aquilo era apenas o começo. A música no salão do Palácio de Cristal tornava-se mais constante, como um rio indiferente que corria sem se importar com as tempestades que fervilhavam dentro de alguns corações. As notas do violino ecoavam de um canto distante, transmitindo sofisticação e serenidade aos convidados. Mas para Isabela, cada som era como um sino de tortura, arrastando-a de volta aos dias passados, às feridas que nunca cicatrizaram. Miguel estava lá, ereto, o semblante tentando sustentar a calma, mas os olhos o traíam. Por mais que o fotógrafo auxiliar o orientasse em poses, por mais que Beatriz se encostasse a ele com sorrisos radiantes, o olhar de Miguel buscava apenas um ponto: Isabela. Ele a encarava como se os últimos 6 meses tivessem sido um vazio, e agora, por milagre, o destino os tivesse colocado novamente no mesmo cenário. Isabela sentia o peso desse olhar. Quanto mais tentava escapar, mais sufocante se tornava. Escondia-se atrás da câmera, fingindo ajustar o foco, mas os dedos trêmulos a obrigaram a parar, respirar fundo, recuperar o mínimo de firmeza. Para o mundo, parecia apenas uma fotógrafa dedicada. Por dentro, era uma mulher acuada, tentando proteger um segredo enquanto enfrentava a tormenta de emoções. O bebê mexeu suavemente dentro dela, e a mão de Isabela instintivamente pousou sobre o ventre. Para qualquer um gesto banal. Para Miguel, que conhecia cada detalhe de seu corpo, que passara noites em claro só para ouvir sua respiração, não havia como não entender. Ele franziu o senho. A dúvida crescia. As peças começavam a se encaixar. Sua própria partida repentina, as chamadas não atendidas, 6 meses de silêncio. E agora, Isabela com o ventre levemente marcado, olhos cansados, a mão protetora. Era uma confissão sem palavras. Beatriz, atenta, não se deixava enganar. Percebia a oscilação nos olhos do noivo. O sorriso seguia impecável, mas seus olhos se estreitavam, investigativos. Cada vez que Miguel desviava para Isabela, o coração de Beatriz ardia com a dor de uma agulha. Medo e fúria se misturavam, embora ela escondesse bem. Miguel, mais perto, sorria para mim, pediu a cerimonialista, animada. Ele obedeceu, aproximando-se de Beatriz e envolvendo sua cintura. Mas, mesmo assim, os olhos fugiram em direção a Isabela, que ajustava a iluminação no canto. No instante em que seus olhares se cruzaram, ela abaixou depressa, fingindo revisar o equipamento, o coração disparado. Na mente dela, memórias irrompiam. O beijo sob a chuva repentina em Alfama, as risadas enquanto cozinhavam juntos, as promessas sussurradas na escuridão, coisas que pareciam sonho desfeito. Mas o olhar dele agora, um olhar que não sabia mentir, a desarmava. Beatriz se inclinou mais, colando-se ao ombro de Miguel, o sorriso radiante. Mas por dentro, rugia. Desde criança, nunca aceitara perder nada que desejasse. E Miguel, seu futuro marido, não seria a exceção. Assim, o salão se transformava num palco invisível, onde cada gesto carregava significados ocultos. Para os outros, era apenas um casal poderoso irradiando felicidade. Para Isabela, atrás da câmera, era a encenação de uma mentira que cortava seu coração em pedaços. Os cliques ecoavam, misturados à melodia delicada. Para ela, cada disparo era uma facada nas lembranças. 6 meses de luta para esquecer, para seguir, para acreditar que o passado ficara para trás. Mas um só olhar de Miguel derrubava tudo, deixando-a exposta, vulnerável. Beatriz observava mais fundo. Compreendia. Enfim, Miguel não sabia disfarçar os olhos. Podia manter a postura impecável, o sorriso treinado, mas o olhar sempre o traía. Sempre que Isabela se movia para ajustar a câmera, se agachar para buscar um ângulo, os olhos dele a acompanhavam. Beatriz apertou com força a cintura dele. Um aviso mudo. Você é meu. Diante de todos, você tem que ser meu. Isabela, mesmo fingindo indiferença, sentia esse cerco. A câmera vacilou em suas mãos. Ela respirou fundo, corrigiu o foco. No visor, Miguel aparecia beijando a mão de Beatriz,
uma cena perfeita para qualquer fotógrafo. Mas ela sabia. Por trás do sorriso, os olhos dele fugiam novamente para ela. Ela clicou. Clique. A imagem congelada não mostrava apenas um casal feliz, mas a falsidade gravada em cada detalhe, e seu coração sangrou. Quantas vezes ouvira as mesmas juras doces? Quantas vezes acreditara ser única? Agora, era obrigada a registrar a mentira com suas próprias mãos. Incapaz de suportar, Isabela encostou-se na parede, fingindo verificar a bateria da câmera. Fechou os olhos. Seja forte, Isabela. Ele precisa de você forte, disse a si mesma, a mão repousando no ventre, sentindo a vida se mover. O bebê era sua única razão para permanecer de pé. Miguel viu a ternura e a proteção em cada gesto. O coração dele acelerou, e a ideia tornou-se inevitável. Aquele filho poderia ser dele. O ar se adensava. As instruções alegres da cerimonialista e os risos dos presentes contrastavam com a tensão muda entre os três. Para todos, era um ensaio impecável, mas, sob a superfície, um furacão se erguia. Beatriz inclinou-se, encostando os lábios na face de Miguel. Sorriu para a câmera, mas sua mão apertava a dele com frieza cortante. Não precisava falar. Seu corpo gritava, não ouse me trair. Miguel engoliu seco, forçando um sorriso. Mas, mais uma vez, os olhos se desviaram para Isabela. Desta vez, ela não teve como escapar. Os olhares se encontraram, longos, intensos, eternos em segundos. Dor, pergunta sem resposta, um pedido mudo. Ela se apressou em abaixar a cabeça, limpando a lente, tentando disfarçar. Mas o peito latejava, prestes a explodir. Então a voz ecoou, cortando como lâmina. Mais uma vez, por favor. Miguel, olhe para a noiva como se fosse o amor da sua vida. O corpo de Isabela congelou. Amor da sua vida. Quantas vezes ouvira dele essas palavras? Quantas vezes acreditara ser a única? Agora, ditas para outra mulher. E ela tinha que registrar isso com sua câmera. As mãos dela tremeram, os olhos marejaram. Mas não podia chorar ali. Mordeu os lábios até sangrar. Miguel virou-se para Beatriz, forçou o sorriso. Os olhos pousaram nos dela. Mas, no mesmo instante em que o sorriso surgiu, o olhar o traiu. Voltou a Isabela. Nesse instante, ela clicou. Clique. A foto mostrava mais que uma pose ensaiada. Revelava um sorriso falso e a verdade nua, um olhar que buscava outra mulher. Isabela ficou imóvel. Beatriz percebeu. O sorriso dela permaneceu, mas os olhos se tornaram sombrios, prenunciando tempestade. Naquele instante, Isabela entendeu. Não poderia esconder por muito tempo. Miguel já percebera. Beatriz já desconfiava. E tudo explodiria cedo ou tarde. O ensaio terminou sob aplausos. Mas dentro de Isabela, Miguel e Beatriz, uma guerra silenciosa havia começado. E, quando a noite caísse sobre Lisboa, já não seriam apenas olhares. Seriam perguntas, acusações e verdades impossíveis de negar. O ar dentro do salão do Palácio de Cristal se tornava insuportável para Isabela. Após horas suportando os olhares incessantes de Miguel e a vigilância afiada de Beatriz, suas pernas imploravam para deixá-lo imediatamente. Assim que a cerimonialista anunciou uma pausa para ajustes de figurino e iluminação, Isabela recolheu a câmera, colocou a bolsa no ombro e saiu apressada. A grande porta de madeira se fechou atrás dela, e um mundo diferente a envolveu, o jardim sussurrante ao vento. Lá fora, a tarde lisboeta se inclinava, o sol descia lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O jardim do palácio exalava o perfume da grama recém-cortada misturado ao das rosas que margeavam o caminho de pedra. Ao centro, a fonte de mármore deixava escorrer sua melodia cristalina, um cântico suave que parecia acalmar a alma. Isabela sentou-se em um banco de pedra coberto de musgo. Respirou fundo, soltando os ombros tensos. Fechou os olhos, permitindo que o vento bagunçasse seus cabelos, desejando que cada sopro levasse embora o caos dentro dela. A mão, instintivamente, pousou sobre o ventre, acariciando-o. O bebê se mexeu, como se respondesse. Um sorriso tênue surgiu em seus lábios, borrado por lágrimas contidas. Vai ficar tudo bem.
Meu amor, murmurou, apenas para o filho ouvir. Mal as palavras escaparam. Um som atrás dela a fez estremecer. O ritmo firme de sapatos batendo no caminho de pedra, passos determinados. Impacientes, ela se virou, e o coração se contraiu ao ver Miguel a poucos metros, sua silhueta recortada contra a luz do entardecer. Ele não trazia o sorriso social nem a calma ensaiada. O rosto era tenso, a respiração acelerada, os olhos incandescentes. Dentro deles, uma tempestade de perguntas que ele segurara durante todo o ensaio, agora irrompia. Isabela retirou a mão do ventre de imediato, levantando-se, tentando esconder o nervosismo com frieza. Miguel, você não devia estar aqui. A voz vacilava, mas buscava firmeza. Ele deu um passo à frente, os olhos cravados nela. Talvez não. Mas eu não consigo ficar lá dentro fingindo que não percebi. O coração dela disparou. Virou o rosto para baixo, evitando aquele olhar que queimava. Percebeu? O quê? Perguntou, forçando neutralidade. Você está imaginando coisas. Miguel riu, um som curto, seco, sem alegria. Não me trate como idiota, Isabela. A voz grave, carregada de raiva e dor. Eu já conheci cada suspiro seu. Sabia quando você era feliz e quando sofria. Acha mesmo que eu não perceberia? Os olhos dele caíram sobre o ventre dela. O vestido largo disfarçava, mas não escondia mais. Sua mão se fechou em punho. Isso é o que estou pensando. A voz rouca, quebrada. Isabela engoliu em seco. Abriu a boca, mas nada saiu. O silêncio, para Miguel, valia mais do que qualquer confissão. Ele respirou fundo. Avançou mais um passo. A voz saiu baixa, trêmula, mas firme. É meu? Não é? As lágrimas queimaram nos olhos dela. Queria gritar, sim, despejar toda a dor dos meses sozinha, os medos, as noites intermináveis. Mas a ferida do abandono ainda sangrava. O orgulho a enforcava. A resposta saiu fria. Isso não é da sua conta, Miguel. Ela tentou se virar para sair, mas a mão dele segurou seu braço, não agressiva, mas firme, inescapável. Como não é da minha conta? A voz dele elevou-se, embargada. Se esse filho é meu, então ele é a coisa mais importante da minha vida. Mais do que tudo. Isabela fechou os olhos, tremendo. O corpo tensionado, dividido entre gritar o ódio e se entregar de novo àquele abraço. Antes que pudesse responder, passos rápidos ecoaram. Ambos se viraram. No caminho do jardim surgiu Beatriz. No vestido branco simples, mas sofisticado, os cabelos presos com perfeição, os olhos faiscavam. E diante dela, Miguel segurando o braço de Isabela, as lágrimas brilhando no rosto da fotógrafa. Não precisava de explicações. A cena era suficiente para acender o fogo do ciúme. O que significa isso? A voz dela cortou o ar, fria como lâmina. Miguel largou Isabela instintivamente, voltando-se para a noiva. Não é nada, Beatriz. Eu só estava... Mas as palavras soaram ocas. Beatriz cruzou os braços, ergueu o queixo, o sorriso fino e cruel. Só estava o quê, Miguel? Conversando com a fotógrafa, como se ela fosse mais importante do que eu? Isabela baixou os olhos, murmurando. Eu já estava de saída. Por um instante, o olhar de Beatriz pousou no ventre dela. Um lampejo de suspeita brilhou. Mas, em vez de questionar, ela se voltou a Miguel e, com doçura falsa, vamos voltar. Os convidados já estão esperando. Segurou firme o braço dele e o puxou. Miguel olhou para trás uma última vez. Nos olhos dele, uma promessa muda. Não vou deixar isso acabar assim. Isabela ficou imóvel, o coração apertado. O bebê se mexeu outra vez, lembrando-a de seu dever. Ela pousou a mão sobre o ventre e sussurrou. A mamãe não vai deixar ninguém te machucar. Mas sabia que, daquele instante em diante, o segredo não poderia mais se esconder. O jardim voltou ao silêncio. Só o vento e a água da fonte enchendo o espaço. Mas dentro de Isabela, a tempestade já se formava. Quando Beatriz puxou Miguel de volta ao salão, Isabela desabou no banco de pedra, o rosto molhado de lágrimas. Toda a força que sustentara até ali desmoronou em cinzas. Ela sabia. O olhar de Beatriz sobre ela significava que não havia retorno. No salão, o ensaio prosseguia como se nada tivesse acontecido. As luzes dos lustres, os fotógrafos correndo, a música preenchendo o ar. Mas em Miguel, ondas revoltas se erguiam. A mão de Beatriz
prendia a dele com força dolorosa, como correntes. Cada sorriso que ela lançava aos convidados era uma lâmina cravada em seu coração. Ele cumpria os gestos, mas tudo era forçado. E quando seus olhos cruzaram novamente com Isabela, agora com o rosto ainda molhado, mas escondido atrás da câmera, o peito dele se rasgou. Queria correr até ela, confessar tudo, implorar por uma chance. Mas a mão de Beatriz o mantinha preso. Isabela, por sua vez, se escondia atrás da lente, mas cada clique era borrado pelas lágrimas que ameaçavam cair. Via Miguel beijar o rosto da noiva, via suas mãos segurando-a pela cintura, mas via também o olhar fugídio, sempre escapando, sempre procurando por ela. Clique. Mais uma foto registrada. Mas Isabela sabia. Não era imagem de amor, era encenação. E ela, excluída, era a responsável por eternizar a mentira. Dentro de Beatriz, o fogo ardia. Os sinais estavam claros demais. Miguel atraía nos olhos. E a presença de Isabela inflamava todos os alarmes. Orgulho ferido, medo de perder, humilhação prestes a se transformar em guerra. Ela sorriu, aproximou os lábios do ouvido de Miguel e sussurrou, suave como mel, cortante como veneno. Seus olhos estão te traindo, Miguel. Cuidado. Ele se sobressaltou, mas quando a encarou, Beatriz já sorria radiante para outro fotógrafo, como se nada tivesse sido dito. Isabela, a poucos metros, não ouviu as palavras, mas captou a atenção. Viu o olhar gélido de Beatriz. Sabia, a noiva já suspeitava, e, quando a verdade viesse à tona, ela seria a primeira a pagar o preço. O medo cresceu, mas, ao mesmo tempo, uma centelha se acendeu no coração de Isabela. Miguel havia percebido. Seu olhar dissera tudo. Ela não carregava mais o fardo sozinha. Apesar do abandono, apesar das feridas, ele sabia agora. E, de alguma forma, isso a aliviava. Quando o ensaio terminou, os convidados deixaram o salão em meio a risos. Beatriz seguia de mãos dadas com Miguel, o sorriso intacto, mas os olhos, duros como lâminas. Diante dos outros, era a noiva perfeita. Por dentro, preparava-se para a batalha. Isabela recolheu os equipamentos, evitando olhares. Mas, no corredor, sentiu algo atrás. Virou-se. Miguel estava parado, os olhos suplicantes, urgentes. Ela desviou depressa, acelerando o passo até a porta. Sabia que, se parasse, se ouvisse, se cedesse, desmoronaria. Precisava proteger a si mesma e ao filho, mas o coração clamava para ficar, para acreditar outra vez. Lá fora, o jardim continuava sussurrando ao vento, como no instante em que se encontraram. Mas agora já não era apenas palco de um confronto. Era o prelúdio de uma tragédia à espera de explodir. Isabela respirou fundo, murmurando para si, ao descer os degraus. É só o começo, e sabia que não estava errada. O breve intervalo passou rápido, e todos voltaram ao salão principal. Os lustres de cristal foram ajustados para brilhar ainda mais, refletindo nos grandes espelhos alinhados às paredes, transformando o espaço em um mar de luz. Risadas ecoavam à medida que convidados e funcionários retornavam, preparando-se para a segunda parte da sessão de fotos. Isabela entrou, abraçando a câmera contra o peito como se fosse um escudo. O coração ainda pulsava em descompasso depois do confronto no jardim. O rosto estava limpo das lágrimas, mas os olhos permaneciam vermelhos. Respirou fundo, repetindo para si, só mais algumas horas. Termino e vou embora. Para sempre. Mas ao erguer o olhar, encontrou os olhos de Miguel. Ele estava no centro do salão, o terno impecável, a expressão serena, mas o olhar ardente. Um olhar de dor e súplica, de contenção prestes a explodir. Isabela desviou apressada, fingindo verificar a câmera, mas o peito martelava como um tambor. Beatriz surgiu logo atrás dele, altiva, sorridente, cumprimentando convidados. Entrelaçou o braço no dele, colando-se como se quisesse declarar posse diante de todos. Palmas e elogios ecoaram para o casal perfeito. Apenas Isabela sabia que aquilo era teatro. Miguel, mão na cintura da noiva, por favor. Beatriz, incline levemente a cabeça. Isso. A cerimonialista guiava animada. Miguel obedeceu, envolvendo a cintura de Beatriz. Ela sorriu,
inclinando a cabeça. O flash brilhou, mas, segundos depois, os olhos dele fugiram, buscando Isabela, que se movia discretamente pelo canto para ajustar o ângulo. Isabela apertou a câmera com força, tentando conter o tremor das mãos. Cada vez que sentia o olhar dele sobre si, o peito queria se despedaçar. Queria gritar: "Pare de me olhar, não me faça fraquejar", mas tudo se engasgava na garganta, dissolvendo-se em lágrimas amargas. Beatriz não ignorava. Percebia cada distração, cada desvio de Miguel. A raiva queimava em silêncio, como lava prestes a jorrar. No entanto, o sorriso seguia radiante, e o olhar aparentava felicidade, enganando a todos ao redor. Clique. Isabela registrou Miguel beijando o rosto de Beatriz. A foto parecia perfeita, mas pela lente ela via a verdade, o sorriso forçado, o olhar que fugia. Um arrepio a percorreu. Deu alguns passos para trás em busca de um ângulo mais amplo, mas o salto prendeu-se num vinco do tapete mal esticado. O corpo vacilou, a câmera chacoalhou. Um murmúrio de susto percorreu o salão. Miguel reagiu instantaneamente. Correu até ela, segurando-lhe a cintura, impedindo a queda. De repente, o mundo parou. Seus rostos tão próximos que as respirações se misturavam. Os olhos se encontraram, acendendo lembranças enterradas. Isabela congelou, a mão instintivamente apoiada no ombro dele. O bebê se mexeu, reagindo à presença do pai. Um calor doloroso percorreu seu corpo. Naquele instante, tudo ao redor desapareceu: risos, música, luzes. Só restavam eles dois: o passado, o presente e o segredo impossível de esconder. Mas a realidade os alcançou. "Está tudo bem, Isabela." A voz de Beatriz soou, doce e envenenada. O salão silenciou. Isabela se afastou apressada, o rosto em chamas. "Sim." "Obrigada", respondeu, trêmula, apertando a câmera contra o peito. Miguel permaneceu parado, os olhos fixos nela, cheios de preocupação. Beatriz avançou, retomando o braço do noivo. O sorriso perfeito ainda brilhava, mas dentro dos olhos, o ciúme queimava feroz. Isabela virou-se, retomando o trabalho. Mas sabia, aquele instante ficaria marcado na memória de todos. Nada seria como antes. O ambiente parecia retomar a normalidade, mas por baixo das máscaras festivas, a tensão se acumulava. Convidados, garçons e fotógrafos auxiliares seguiam alheios, como se tudo não passasse de um tropeço. Apenas 3 pessoas sabiam. Aquele instante era uma rachadura, e por ela, um palácio inteiro poderia ruir. Encostada em um canto, Isabela tentava ajustar a câmera, as mãos ainda trêmulas. As lágrimas embaçavam sua visão. O coração ainda guardava o calor dos braços de Miguel, braços que um dia acreditara serem o refúgio mais seguro, mas que agora se tornavam uma armadilha dolorosa. Miguel, ao lado de Beatriz, também não se recuperava. Sentir Isabela em seus braços fora ao mesmo tempo familiar e distante. Queria atravessar o salão, confessar, implorar perdão, dizer que nunca deixou de amá-la. Mas o olhar de Beatriz o mantinha cativo, como lâminas afiadas lembrando de que ao lado dele estava uma noiva, uma família, uma aliança poderosa impossível de abandonar. Mais uma vez, por favor, Miguel, olhe para a noiva como se fosse a mulher da sua vida, a cerimonialista orientou. As palavras atravessaram Isabela como uma faca. Recordava-se das noites em Alfama, quando Miguel sussurrava: "Você é a mulher da minha vida." Agora, a frase era repetida para outra. Suas mãos tremiam tanto que a imagem na lente desfocava. Miguel virou-se para Beatriz, tentando sorrir, mas o gesto era rígido. Os olhos encontraram os dela por alguns segundos e, inevitavelmente, desviaram para Isabela. Foi nesse instante que ela disparou. Clique. A lente capturou mais do que um casal de poder. Gravou uma traição silenciosa, estampada no olhar. Beatriz percebeu. Não precisava ver a foto, bastava olhar para Miguel. Ele não estava ali com ela. Cada vez que seu olhar escapava, ela sentia o coração rachar mais um pouco. Mas em vez de ceder, ergueu uma muralha de gelo. O sorriso seguia impecável, mas sua mão apertava o braço dele até embranquecer os nós dos dedos. "Concentre-se", Miguel sussurrou entre dentes, sem desfazer o sorriso para os presentes. Ele engoliu seco.
acenando. Mas, no instante em que Isabela se moveu para outro ângulo, os olhos dele a seguiram novamente. Isabela sentiu cada olhar como uma punhalada. Não queria esperança, mas, no fundo, uma chama insistia. Ele nunca a esquecera. E sabia essa esperança era o perigo maior. O tempo arrastava-se. O ensaio seguia, pose após pose, sorriso após sorriso. Mas, para os três, já não era um ensaio de casamento. Era uma guerra silenciosa. Olhares em vez de palavras, sorrisos escondendo feridas, toques que poderiam incendiar tudo. O ápice veio quando Isabela recuou alguns passos para buscar um novo ângulo. Olhava pela lente, distraída, e tropeçou novamente no tapete. Desta vez, conseguiu se equilibrar, mas a câmera quase caiu. Miguel avançou por reflexo, mas Isabela segurou firme, evitando a queda do equipamento. Respirou ofegante, conferindo à câmera, o suor frio na testa. Ao erguer o rosto, cruzou o olhar dele preocupado, doloroso. Por um momento, ambos foram transportados ao passado. Uma tarde chuvosa, quando Miguel correra para segurar, lá antes de escorregar nos degraus de Alfama. Eles riram, abraçados, encharcados e felizes. Agora, a lembrança se sobrepunha ao presente, cruel e implacável. Isabela desviou, enxugando discretamente os olhos. Não podia revelar mais fragilidade. Mas o coração estava à beira da explosão. Beatriz viu, e desta vez não sorriu. O rosto se enrijeceu, o olhar congelou. Entendia. A ameaça não era ilusão, era real. E se não agisse, perderia tudo. O ensaio terminou sob aplausos e elogios. Mas quando as luzes se apagaram e os convidados começaram a sair, o silêncio que restou pesava como uma cortina de veludo. Miguel permanecia imóvel, Beatriz agarrada ao braço dele, e Isabela guardava a câmera com mãos trêmulas. Ninguém disse nada, mas todos sabiam. A farsa não duraria muito mais. A verdade já batia à porta, e da próxima vez não ficaria do lado de fora. O salão do Palácio de Cristal esvaziava-se pouco a pouco. Passos dispersos ecoavam, junto ao som dos funcionários recolhendo mesas e cadeiras. A luz dourada se apagava devagar, restando apenas alguns feixes iluminando a sala que, horas antes, estivera repleta de gente. Isabela permanecia sozinha num canto, guardando com cuidado a câmera em sua velha bolsa de couro. Cada acessório, lentes, baterias, cartões de memória, era colocado em ordem, como se a organização externa pudesse acalmar o caos interno. Mas suas mãos tremiam e o coração não se aquietava. Basta terminar. Eu vou sumir. Sem olhar para trás, sem deixar ninguém me deter. A pesada porta de madeira rangeu ao abrir. Isabela ergueu os olhos. Miguel entrou. Não trazia mais a fachada de serenidade. O terno desabotoado, a gravata solta, o rosto marcado pelo cansaço e pela decisão. Isabela, a voz rouca, ressoou pelo salão vazio. Ela virou de costas, abaixou-se para fechar a bolsa, fingindo não ouvir. Mas os passos dele se aproximaram, firmes, implacáveis. Por favor, não fuja mais. Precisamos falar. Isabela apertou o zíper da bolsa, o coração disparado. Quantas vezes sonhara ouvir aquilo? Mas não agora. Não assim. Não temos nada para falar, disse, tentando soar calma. O trabalho acabou. E eu também. Pegou a bolsa e caminhou rápido até a porta. Mas de repente o fecho cedeu e algo caiu no chão com um som seco. Isabela congelou. Os olhos se arregalaram em pânico. No mármore, um papel em preto e branco refletia a luz suave. Miguel se abaixou e o recolheu. O coração dela parou. Correu para tentar arrancá-lo de suas mãos, mas foi tarde. Ele já o tinha virado, e o mundo dele desmoronou. Era uma imagem de ultrassom. Na tela granulada, a silhueta nítida de um feto. Ao lado, impresso, 20 semanas de gestação. As mãos de Miguel tremeram. A respiração falhou. Os olhos se arregalaram, incrédulos. Ele ergueu o olhar, buscando uma negação. Mas o rosto de Isabela estava lívido, os lábios trêmulos, os olhos marejados. Meu Deus! Ele murmurou. É meu, não é? Isabela virou o rosto, as lágrimas escorrendo, sem responder. O silêncio dela era a confirmação mais forte.
Miguel segurou a imagem com força, como se fosse o maior tesouro da vida. Os olhos marejados, misturando choque, arrependimento e amor. Por que não me contou? A voz dele se quebrou. Como pôde me deixar sem saber que eu seria pai? Ela se voltou, os olhos vermelhos, as lágrimas rolando. Porque você me deixou primeiro, Miguel. O grito ecoou pelo salão vazio como um golpe. Miguel ficou paralisado. A mão dele amassou o papel, de tanto apertá-lo. As palavras de Isabela o perfuraram, abrindo uma ferida sufocante. Tentou falar, mas nada saía. 6 meses de lembranças o invadiram. A noite em que partira sem se despedir, as vezes em que encarava o celular e não ligava, os copos de bebida tentando anestesiar a dor. Tudo agora soava como desculpas covardes. Isabela enxugou as lágrimas, a voz trêmula, mas firme. Você sumiu. Mudou de número, fechou todas as portas. Eu liguei, procurei, nada. Eu estava sozinha. E quando descobri que carregava um filho, jurei que não imploraria por você. Cada palavra era uma lâmina no coração de Miguel. Ele avançou um passo, os olhos marejados. Isabela, eu não queria te deixar. Fui obrigado. Havia coisas que você não sabe. Chega. Ela o interrompeu, soluçando. Sempre coisas que eu não sei. Sempre segredos. Sempre silêncio. E enquanto isso, eu passei noites sozinha, com medo, abraçando minha barriga. A voz quebrou em pranto. Ela virou de costas, enxugando o rosto com a mão trêmula. Miguel aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Ela se sobressaltou, tentando recuar, mas ele a segurou com delicadeza, impedindo a fuga. A voz dele saiu rouca, despedaçada. Eu falhei com você. Eu falhei com nosso filho. Mas não me negue a chance de reparar. Por favor, Isabela. Ela ergueu o rosto. Nos olhos dele, reconheceu o mesmo olhar que um dia a fizera acreditar no amor. Mas a dor ainda pesava. Você acha que é tão simples assim? Sussurrou. Que basta aparecer, dizer que quer, e tudo se apaga. Miguel ergueu o ultrassom, os olhos flamejantes. Não espero que me perdoe agora. Eu sei que não mereço, mas esse bebê, ele também é meu. E eu não vou deixar vocês sozinhos outra vez. O silêncio caiu. Apenas as respirações aceleradas preenchiam o espaço. E então uma voz cortou o ar. Que belo espetáculo! Os dois se viraram. Na porta, Beatriz. Erguida, implacável, os olhos em chamas. Ela tinha ouvido o suficiente. E a imagem do ultrassom nas mãos de Miguel era prova irrefutável. Então é verdade, murmurou, amarga, com a voz trêmula de raiva. Esse bebê é seu. Miguel abriu a boca, mas nada disse. O silêncio dele foi a confissão. Beatriz riu com desprezo, lágrimas descendo, mas a voz carregada de fúria. Você me humilhou. Diante dela, diante de todos, voltou-se para Isabela, os olhos como lâminas. E você ousa aparecer aqui no meu casamento carregando isso. Isabela estremeceu, recuando um passo, mas ergueu o queixo, reunindo coragem. Eu não vim para destruir nada, vim para trabalhar. Nunca imaginei encontrar ele. Mentira, Beatriz gritou, avançando, a mão tremendo de raiva. Você planejou tudo. Miguel se interpôs, a voz firme. Basta, Beatriz, não fale assim. Ela ficou imóvel, os olhos cheios de dor. Você está me defendendo? Contra ela, ele respirou fundo, a voz firme como aço. Não defendo ninguém. Defendo a verdade. O silêncio pesado caiu entre eles. Beatriz mordeu os lábios, trêmula. Então riu, um som oco no salão vazio. Pois bem, escolha, Miguel. Agora, ela ou eu. O riso morreu, restando apenas a sentença. O ar congelou. Os três pararam, estáticos, e Isabela compreendeu. O ultrassom havia feito o segredo cair ao chão, e dali em diante não havia volta. A noite descia sobre Lisboa, mas nos corações de 3 pessoas a escuridão era ainda mais densa do que o céu lá fora. Depois do confronto no Palácio de Cristal, já não havia como esconder nada. O ultrassom, prova silenciosa e incontestável, havia despedaçado a máscara e exposto a verdade. Miguel voltou ao solar da família Duarte, onde deveria haver alegria e preparativos para o grande dia. Mas a atmosfera no casarão luxuoso parecia a de um tribunal sufocante. Seus pais,
junto aos pais de Beatriz, ocupavam os sofás da imensa sala de estar, iluminada pelo brilho gélido do lustre de cristal. O pai de Beatriz foi o primeiro a golpear a mesa com a mão. Isto é um absurdo, rugiu. Amanhã a cidade inteira espera este casamento. Os negócios, os jornais, os convidados. E agora você nos vem com essa história ridícula. A mãe de Miguel, elegante mas de olhar cortante, acrescentou: você tem ideia do escândalo que vai causar, Miguel? Abandonar Beatriz por causa de uma fotógrafa. Miguel cerrou os punhos, o suor frio escorrendo na testa. De pé, parecia um réu. Não falem dela assim, disse. Firme. Isabela não é qualquer uma. Ela é a mãe do meu filho. A sala explodiu. Murmúrios, suspiros, cadeiras arrastadas. Beatriz permaneceu sentada na poltrona, as costas eretas, o rosto pálido, mas os olhos em chamas. Ela riu, um riso ácido. Então você admite, esse bebê é seu. Miguel fechou os olhos e assentiu. Beatriz rangeu os dentes, a voz embargada. Depois de tudo, você vai me expor diante de toda Lisboa. O pai dela levantou-se de súbito, apontando para Miguel. Se você não estiver no altar amanhã, considere sua carreira destruída. Nenhum negócio sobreviverá ao escândalo. Miguel ergueu o queixo, o olhar firme. Talvez eu perca negócios, mas eu não vou perder meu filho. A declaração mergulhou a sala num silêncio denso. Enquanto isso, no apartamento em Alfama, Isabela sentava-se na cama diante de uma mala aberta. Roupas dobradas às pressas, um envelope com algumas economias, documentos organizados. Cada objeto era como uma lâmina em seu coração, prova de que ela realmente pensava em fugir. Acariciou o ventre e sussurrou ao bebê. Se for preciso, nós vamos embora. Eu não vou deixar que você cresça em meio a brigas, escândalos e ódio. Mas, ao fechar a mala, as lágrimas voltaram. Parte dela ainda ansiava por acreditar em Miguel, sonhava com uma família para o filho. Contudo, o medo do abandono a sufocava. Do lado de fora, o vento deslizava pelas ruelas de Alfama, misturado ao som melancólico de uma guitarra de fado vinda de um bar. A música entrava pela janela, enchendo o quarto estreito de uma tristeza ainda maior. Lisboa dormia, mas dentro deles uma batalha se aproximava. E quando o sol surgisse, uma decisão teria que ser tomada, uma decisão capaz de mudar tudo. A noite escorria lenta, pingando como veneno nos corações. No solar, Miguel permanecia imóvel diante da lareira apagada. O velho relógio marcava cada segundo, lembrando-o de que em poucas horas enfrentaria o inevitável. Sobre a mesa, o ultrassom cuidadosamente alisado, à vista. Sempre que seus olhos recaíam sobre aquela imagem, o peito se apertava. Não era apenas um ser em gestação, era a prova de uma parte de si que ele abandonara. Sua mãe entrou, cansada, mas rígida. Miguel, pense no futuro. Pense no nome da família. Você não pode jogar tudo fora por uma aventura do passado. Ele ergueu os olhos, inflamados. Não chame meu filho de aventura. Ela se calou, os lábios tensos. Ele prosseguiu, a voz embargada, mas firme. Eu falhei com Isabela, mas eu não vou falhar com essa criança. Sem resposta, sua mãe suspirou pesadamente e saiu. Em Alfama, Isabela continuava diante da mala fechada. A lâmpada amarela projetava sombras sobre seu rosto exausto. O sono não vinha. A mente era um redemoinho. Sempre que fechava os olhos, via Miguel segurando o ultrassom, ouvia sua voz trêmula. Não vou deixar vocês sozinhos de novo. Ali, as mãos dela repousaram sobre o ventre, sentindo os leves movimentos do bebê. As lágrimas encharcavam o travesseiro. Eu queria acreditar, meu amor. Mas, e se ele sumir de novo? Lá fora, o fado continuava. A voz rouca cantava o amor perdido, as despedidas sem retorno. Cada verso soava como se tivesse sido escrito com as lágrimas de Isabela. Levantou-se, abriu a janela. O vento noturno invadiu o quarto. A lua iluminava os becos estreitos de Alfama, cenários de tantos momentos com Miguel, mãos entrelaçadas, beijos roubados, promessas sussurradas, tudo ainda ali. Mas ele havia tomado outro caminho. Respirou fundo, decidida. Amanhã, eu vou decidir. No solar, Miguel encarava o próprio reflexo no espelho. O rosto cansado, os olhos fundidos em sombras. Tocou o bolso do paletó,
onde guardava o ultrassom. Murmurou para si mesmo: "A voz áspero. Amanhã, eu vou escolher." A noite avançou em silêncio opressor. E quando o primeiro raio de sol pintou os telhados vermelhos de Lisboa, a cidade despertou para um dia de festa. Para o povo seria um casamento grandioso entre duas famílias poderosas. Mas para Miguel, Isabela e Beatriz, seria o dia do destino, o dia em que um ultimato teria que ser respondido. Lisboa despertou sob um sol dourado. O céu azul, sem nuvens, as pombas voando em bando sobre os telhados vermelhos, parecia que até a natureza conspirava para enfeitar um dia grandioso. Na igreja de Santo Antônio, carros luxuosos paravam diante da escadaria, de onde desciam convidados em trajes elegantes, murmurando conversas animadas. Dentro da igreja, a atmosfera era de urgência. Colunas de flores brancas enfeitavam o altar, fitas cintilantes pendiam do teto abobadado, e velas altas ardiam ao longo do corredor central. Tudo tão perfeito que parecia o início de um conto de fadas. Na sala reservada à noiva, Beatriz sentava-se diante do espelho, envolta no vestido de noiva impecavelmente bordado. As damas de honra ajustavam cada dobra do tecido, prendiam grampos em seus cabelos. Ela sorria, agradecia com um aceno, mas nos olhos brilhava uma frieza inabalável. Chorara até a exaustão na noite anterior. Hoje, jurava que ninguém mais veria suas lágrimas. Hoje, lutaria para manter tudo o que lhe pertencia. Do outro lado, no quarto do noivo, Miguel encarava o próprio reflexo. O espelho mostrava um homem de terno cinza, gravata perfeitamente ajustada, cabelos penteados, mas seus olhos não traziam a confiança de um noivo. No bolso interno, o ultrassom cuidadosamente dobrado. Ele pousou a mão sobre o peito, sentindo o leve amassar do papel sob o tecido. Entre tremores, era daquela imagem que vinha sua força. O pai entrou e bateu-lhe no ombro com firmeza. "Chegou a hora, filho. Vamos mostrar à cidade a união das nossas famílias." Miguel não respondeu. Apenas fitou o pai com olhos vazios. Quando ele saiu, Miguel fechou os olhos e respirou fundo. A imagem de Isabela surgiu em sua mente. Os olhos marejados, a voz trêmula, a mão pousada sobre o ventre. Enquanto isso, Isabela estava diante do portão da igreja. Vestia um simples vestido azul claro, segurando a bolsa com as fotos já editadas do ensaio. Poderia ter enviado por alguém, mas, por alguma razão, viera pessoalmente. Talvez fosse apenas dever. Talvez fosse o coração frágil querendo vê-lo pela última vez. Respirou fundo, olhou para a barriga sob o tecido e murmurou: "Só mais um instante, depois vamos embora." Os convidados já estavam sentados. O órgão começou a tocar, solene. Todos se levantaram quando Beatriz entrou de braços dados com o pai, deslumbrante, sorridente. O deslumbre percorreu a igreja. Passo a passo, ela avançava firme, o olhar fixo em Miguel, que a esperava no altar. Ele a viu, mas seu olhar não permaneceu nela. Rapidamente deslizou até o fundo da igreja, onde encontrou Isabela, discreta num dos bancos, com a bolsa no colo. A luz atravessava os vitrais coloridos e iluminava o rosto dela. Miguel reconheceu aqueles olhos, os mesmos que nunca conseguira esquecer. O coração disparou. O suor frio escorreu em sua testa. Quando Beatriz chegou, o pai colocou a mão dela sobre a de Miguel. A voz do padre encheu a igreja, conduzindo a cerimônia. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito, mas Miguel se sentia à beira de um abismo. Até que a pergunta veio: "Miguel Duarte, aceita Beatriz como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida?" Um silêncio reverente tomou conta. Miguel abriu a boca. Mas, em vez do esperado sim, as palavras saíram trêmulas. "Eu não posso." Um estrondo percorreu a igreja. Murmúrios, gritos de surpresa, bancos rangendo quando os convidados se levantaram. Beatriz congelou, os dedos esmagando o buquê até pétalas caírem ao chão, os olhos arregalados, incrédulos. "O quê?" A voz dela saiu embargada. "Miguel, o que você disse?" Ele respirou fundo. Desta vez, a voz soou firme, clara, incontestável. "Eu não posso me casar, Beatriz, porque a minha família já existe. Ela está ali e carrega o meu filho." Todos os olhares se voltaram para o fundo da igreja.
Isabela, antes invisível, tornou-se o centro de tudo. O rosto empalideceu, o coração disparou. Queria negar, desaparecer, mas estava presa ao chão frio. Um suspiro cortou o silêncio. Beatriz recuou, o buquê despencou, pétalas brancas espalhadas ao redor do vestido luxuoso. Não, isso não é verdade, murmurou. Mas logo o sussurro virou um grito. Você me humilhou diante de todos. O burburinho cresceu. Alguns ergueram celulares para gravar, outros cochichavam críticas ferinas. Os pais de ambos empalideceram. Miguel virou-se para Isabela. Desceu os degraus do altar, cada passo contra o mundo. Chegando diante dela, estendeu a mão. Isabela, eu não vou te deixar de novo. Eu escolho você. Eu escolho nosso filho. A igreja parou por um segundo. Isabela tremia, as lágrimas escorrendo. Olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, queimando de decisão. Parte dela queria correr, escapar da tempestade, da imprensa, dos olhares. Mas o coração pulsava forte, lembrando-a de que aquele sonho já fora tudo em sua vida. Ela colocou a mão sobre a dele, e o caos explodiu. Murmúrios ensurdecedores, flashes de celulares. Beatriz irrompeu em pranto, amparada pelas damas de honra. Antes de sair, lançou um olhar de ódio incandescente. Vocês vão se arrepender. Os dois. O eco dos saltos dela ressoou pelo corredor quando partiu. O padre baixou a cabeça, hesitante. Convidados se levantaram, uns saindo, outros murmurando, transformando a cerimônia em tumulto. Mas Miguel não ouvia nada. Só via Isabela, a mão dela presa à sua, e o bebê invisível entre eles. Ele apertou a mão dela e sussurrou. Agora tudo começa de novo. Isabela chorou, mas eram lágrimas que misturavam dor e alívio. Do lado de fora, as portas da igreja se abriram. O mundo esperava. Jornalistas, câmeras, rumores prontos para incendiar a cidade. Mas naquele instante nada importava. A verdade tinha sido dita, e a partir dali eles não fugiriam mais. Lisboa jamais tinha testemunhado um escândalo tão grande. A notícia do noivo que abandonou a noiva no altar se espalhou à velocidade da luz. Horas depois, todos os jornais, canais de televisão e redes sociais estavam inundados pelas imagens do casamento arruinado. Manchetes estrondosas estampavam as telas. Empresário Miguel Duarte abandona noiva no altar. Once, fotógrafa grávida. O verdadeiro motivo do escândalo? Na porta da igreja, repórteres se acotovelavam, flashes disparavam sem parar. Perguntas eram lançadas como flechas em direção a Miguel e Isabela. É verdade que o bebê é dele? Quando começou essa relação? Vocês planejaram estragar o casamento? Isabela tremia nos braços de Miguel, tentando esconder a barriga com a bolsa de pano. Nunca se sentira tão exposta diante das câmeras. Cada clique era como uma lâmina na pele. Miguel a envolveu com o braço, o olhar duro, a voz firme. Basta, não vamos responder nada agora. Respeitem. Ele abriu caminho entre a multidão, protegendo-a até o carro. Gritos, vaias, insultos. Mas para ele só havia um objetivo: proteger Isabela e o filho. No solar da família Duarte, a tempestade rugia. Os pais de Miguel se trancaram em reunião com advogados e sócios. Telefones não paravam de tocar. Contratos estavam à beira do colapso. O pai rugiu. Você destruiu tudo, Miguel. Um casamento que uniria duas famílias virou motivo de chacota. A mãe, mais fria mas igualmente dura, completou. Você acha que pode desafiar todos e sair impune? A cidade inteira está contra você. Miguel permaneceu em silêncio. No bolso, sua mão apertava o ultrassom, a única âncora que o mantinha de pé. Na casa dos Duarte, Beatriz jazia sobre a cama, o vestido de noiva amassado, a maquiagem borrada. Chorara até perder a voz. Mas as lágrimas já tinham se transformado em fogo. Ele vai pagar. Os dois vão pagar, sussurrou, rouca. A mãe acariciava seu ombro, tentando consolar. Mas no olhar dela havia frieza calculista. Os Duarte jamais perdoavam quem os envergonhava. E Beatriz, ferida em seu orgulho, não deixaria Isabela em paz. No pequeno apartamento em Alfama, Isabela estava sentada na cama, as mãos na cabeça. Sentia como se toda a cidade a julgasse. O telefone vibrava sem parar, mensagens anônimas enchendo a tela.
insultos, maldições, até ameaças. Assustada, desligou o aparelho. As lágrimas transbordaram. Miguel, ao lado dela, segurou-lhe a mão, a voz firme. Isabela, eu sei que está difícil, mas não estamos sozinhos. Eu estou aqui. Eu vou lutar por vocês. Ela o fitou, o coração rasgado, mas aceso por uma centelha de esperança. No fundo, sabia. O preço da verdade estava apenas começando. Naquela noite, Alfama deixou de ser refúgio. As vielas estreitas ecoavam murmúrios. Janelas se entreabriam com olhares curiosos. O nome de Isabela estava em todas as bocas, assunto de toda a cidade. Sentada na velha cadeira de madeira, as mãos sobre o ventre, ela lia as mensagens que ainda pingavam. Destruidora de lares. Interesseira. Vergonha. Cada palavra era uma flecha cravada no coração. Miguel entrou trazendo sacolas de comida. Jogou-a sobre a mesa, o rosto tenso de raiva. Eles não têm direito de falar assim com você. Isabela riu amargo. Mas eles falam. E vão continuar falando. Você pode enfrentar os jornais, Miguel. Mas eu só queria uma vida simples. Agora, sinto que não posso nem sair à rua. Ele se ajoelhou diante dela, segurando-lhe as duas mãos. Olha para mim. Não importa o que o mundo diga. Eu errei quando te deixei. Não vou repetir. Nós vamos enfrentar juntos. Ela o encarou, os olhos marejados. Queria acreditar. Queria se apoiar naquele ombro. Mas uma voz sussurrava dentro dela. E se ele desaparecer outra vez? No Solar Duarte, a reunião seguia sem trégua. Advogados apresentavam estratégias para salvar a reputação, comunicados oficiais, narrativas fabricadas. O pai de Miguel rosnou. Vamos dizer que essa fotógrafa armou tudo. Uma chantagem barata. A mãe permaneceu em silêncio, mas o brilho nos olhos revelava que concordava. Estavam prontos para transformar Isabela em vilã se fosse necessário. Já Beatriz, após a crise de lágrimas, encarava-se no espelho. O rosto ainda manchado de rímel, mas a fragilidade havia sumido. No lugar dela, ardia o ódio. Eles vão pagar, repetiu, desta vez firme. Se Miguel pensa que pode me humilhar e viver feliz com ela, está enganado. A mão dela cravou na madeira da penteadeira. No espelho, não via mais uma noiva abandonada, mas uma guerreira pronta para o contra-ataque. Ao amanhecer, Miguel despertou no sofá do apartamento de Isabela. Dormira pouco, mas a decisão dentro dele estava clara. Viu-a na cozinha, preparando chá, exausta mas serena. Aquela cena simples lhe mostrou onde estava a verdadeira felicidade, não nos contratos milionários, mas ali, na simplicidade. Aproximou-se, abraçando-a por trás. Ela se enrijeceu, mas não o afastou. Eu vou reconstruir tudo, Isabela, nem que seja do zero. Mas eu preciso que você acredite em mim. Ela fechou os olhos, permitindo que o calor dele a envolvesse. O medo ainda habitava seu coração, mas uma nova esperança começava a germinar. Ambos sabiam que o caminho seria de pedras. A família, a opinião pública, Beatriz, todos estariam contra eles. Mas desta vez, não estariam sozinhos. Nas semanas seguintes ao escândalo, Lisboa começou a se acostumar com a história do triângulo amoroso que abalara a cidade. A imprensa, depois de sugar cada detalhe, passou a buscar novos assuntos. Mas a opinião pública ainda não havia se aquietado. Sempre que Isabela saía, recebia olhares inquisidores, cochichos pelas costas. Para proteger, lá Miguel decidiu deixar o solar luxuoso da família. Encontrou uma casinha simples no subúrbio, com um pergolado de buganvílias na entrada e o canto dos pássaros todas as manhãs. Quando a levou pela primeira vez, disse com um raro sorriso: "Não é um palácio, mas é o começo da nossa casa." Isabela ficou parada no quarto modesto, com piso de madeira gasto e paredes descascadas, os olhos brilhando. Para ela, era mais bonito que qualquer mansão, porque ali não estava mais sozinha. Dia após dia, Miguel aprendeu a viver de outra forma. De um empresário habituado a reuniões em salas luxuosas, tornou-se um homem que martelava cadeiras, varria o quintal, tentava consertar o que quebrava, trapaceava nas tarefas, às vezes estragava mais do que consertava, mas Isabela sorria e registrava tudo com a câmera. Numa tarde, pintava o quartinho do filho que estava para nascer. Com a roupa manchada de tinta,
O rosto sujo, sentou-se diante da parede recém-pintada de azul claro, os olhos iluminados de felicidade. Vai ser aqui, o quarto do Gabriel murmurou, pronunciando o nome escolhido por ambos. Isabela, com a mão sobre a barriga já arredondada, deixou as lágrimas escorrerem. Nunca imaginou ver Miguel assim paciente, doce, decidido. A vida simples não apagava as dificuldades. Miguel enfrentava contratos cancelados, a fortuna da família bloqueada. Ainda assim, não recuou. Começou de novo, fundando uma pequena empresa, investindo em projetos modestos, mas honestos. Isabela manteve a fotografia, abrindo um estúdio caseiro. Fotografava famílias da vizinhança, crianças, gestantes como ela. Cada sorriso registrado era um lembrete. O amor podia florescer nos lugares mais simples. À noite, sentados na varanda ao som das cigarras de verão, conversavam sobre o futuro. Isabela ainda temia. E se um dia você se cansar dessa vida simples? Miguel apertava sua mão, o olhar firme. Eu já tive luxo, festas, poder. Nada disso me fez feliz. O que me faz feliz é estar aqui, com você e com ele. Ele se inclinava e beijava a barriga. Gabriel respondia com um leve chute. Isabela ria entre lágrimas. Naquela casa modesta, pela primeira vez em meses, o coração dela repousava em paz. O tempo correu e o lar foi ganhando alma. Na sala, Isabela pendurou fotos suas. Crianças sorrindo, casais de mãos dadas, e Miguel, radiante, segurando o gato da vizinha que invadira o quintal. Cada imagem era prova de que estavam escrevendo uma nova história, detalhe por detalhe. Pela manhã, Miguel ia à feira, trazendo frutas frescas e pães. Tentava cozinhar, mas muitas vezes produzia fumaça e tosse. Isabela ria, mas via nele algo precioso. Não era mais o homem que fugia, mas alguém disposto a ficar e cuidar. Algumas noites, sentavam-se no quartinho de Gabriel, agora perfumado apenas pela tinta seca. Miguel lia histórias, a voz grave embalando como se o bebê já pudesse ouvir. Isabela recostava a cabeça em seu ombro, sobrepondo sua mão à dele sobre a barriga, e pensava, talvez desta vez eu possa acreditar, mas a sombra do passado não desaparecera. Numa tarde, voltando de um ensaio fotográfico, Isabela encontrou um envelope na porta. Sem remetente, apenas um selo vermelho. Dentro, um jornal sensacionalista. Miguel Duarte, do altar à ruína. Fotógrafa grávida destrói 2 famílias. Isabela estremeceu, os dedos apertando o papel. As palavras destilavam veneno, chamando-a de oportunista, acusando-a de usar a gravidez para prender Miguel. Miguel a viu com o jornal. O olhar dele se escureceu. Arrancou o papel de suas mãos, amassou e jogou fora. Não leia essas mentiras. Eles querem nos destruir. Mas o coração dela tremia. Cada palavra impressa era um fantasma lembrando que o mundo não os perdoaria tão fácil. Naquela noite, não conseguiu dormir. Foi até a varanda, olhando as estrelas. Miguel a seguiu, cobrindo-lhe os ombros com um casaco. Você está com medo, não está? Perguntou baixo. Ela não respondeu. As lágrimas correram. Ele a abraçou forte, sussurrando. Não prometo que será fácil, mas prometo que não vou fugir, nem de você, nem dele. A promessa, simples mas firme, acendeu uma chama no escuro. Isabela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração constante. O medo ainda habitava seu íntimo, mas a esperança crescia. O novo lar não apagava todas as sombras antigas, mas lhes dava forças para acreditar que, desta vez, o amor poderia resistir ao mundo inteiro. Nos últimos dias do verão, Lisboa brilhava sob o sol dourado. Na casinha do subúrbio, Isabela caminhava devagar, a barriga cheia de vida. Cada movimento era pesado, mas em seus olhos brilhava uma ansiedade doce. Miguel a acompanhava em cada passo. Aprendeu a cozinhar pratos nutritivos, a massagear-lhe as costas quando ela estava cansada e até a praticar respiração de parto para encorajá-la. Os amigos riam, dizendo que ele parecia um menino atrapalhado, mas para Isabela, aquela imagem era prova da transformação dele. Às vezes, as contrações leves não a deixavam dormir. Miguel ficava ao lado da cama, segurando sua mão, contando histórias banais só para acalmá-la. Mesmo quando ela adormecia, ele permanecia ali,
olhando com ternura a barriga que se mexia com cada movimento do bebê. Gabriel, espera só mais um pouquinho. Papai já está pronto para você, murmurava. Isabela, meio desperta, ouvia aquela voz grave e sentia uma paz inexplicável. O grande dia chegou de repente, numa manhã em que os pássaros cantavam à janela. A primeira dor veio como uma fisgada, a segunda mais forte. Miguel entrou em pânico. Chamou um táxi às pressas, ajudando-a com as mãos trêmulas. Calma, vai dar tudo certo, repetia, mais para si do que para ela. No hospital, o tempo parecia suspenso. Miguel não soltou a mão de Isabela durante horas. Suava, os olhos vermelhos, o coração descompassado. E então, o primeiro choro ecoou pelo quarto branco. Miguel chorou. Isabela chorou. Quando a enfermeira colocou o bebê em seu peito, as lágrimas dela correram como um rio sem margens. Ele é perfeito, Miguel murmurou, a voz embargada. Isabela olhou para o filho. Os cabelos finos, a mãozinha apertando o dedo dela. O coração floresceu, apagando toda a dor e medo. Naquele instante, ambos entenderam. Ali estava o verdadeiro casamento deles, um voto escrito no choro de uma nova vida. Nos primeiros dias, o quarto do hospital foi preenchido com novos sons. Chorinhos, estalos suaves de sucção, risos nervosos misturados a suspiros aliviados. Miguel quase não saiu de perto dela. Aprendeu, atrapalhado, a trocar fraldas, a segurar o bebê sem deixar a cabecinha pender, a cantar canções de ninar desafinadas que faziam Isabela rir e se emocionar ao mesmo tempo. Cada vez que Gabriel agarrava seu dedo, os olhos de Miguel marejavam. Eu juro, meu filho, nunca vou te abandonar. Sussurrava. Isabela ouvia, encostada no travesseiro, observando pai e filho. No peito, um sossego que acreditava jamais conhecer. De volta à casa do subúrbio, tudo havia mudado. O quartinho azul claro agora vibrava com choros, bocejos, movimentos frágeis. Isabela se ocupava sem parar, mas em cada noite mal dormida tinha Miguel ao lado. Ele acordava cedo para preparar mamadeiras, segurava o bebê quando ela desmoronava de cansaço, fazia sem reclamar as tarefas mais pequenas. Uma noite, embalou Gabriel contra o peito até que adormeceu com ele nos braços, caído no sofá. Isabela pegou a câmera e registrou em silêncio. A foto, mais tarde, ganhou um lugar de honra na parede, o retrato mais simples e mais belo de sua vida. Numa tarde dourada de pôr do sol, Isabela e Miguel se sentaram na varanda, Gabriel dormindo no berço ao lado. Não havia vestidos luxuosos, nem festas ruidosas, nem manchetes. Só 3 pessoas e um lar aquecido. Isabela encostou a cabeça no ombro dele e murmurou: talvez não seja a vida perfeita, mas é a nossa. Miguel apertou-lhe a mão sorrindo. E é tudo o que eu sempre precisei. Silenciaram, olhando o céu rubro. Sabiam que ainda viriam dificuldades, que a opinião pública seria cruel, que o passado poderia retornar. Mas a cada batida do coraçãozinho de Gabriel, aprendiam. Família não se constrói em promessas grandiosas, nem em glória social, mas na escolha de ficar todos os dias, apesar de tudo. Isabela sorriu, fechou os olhos, deixando o vento da tarde acariciar-lhe o rosto, e pensou: finalmente, não estou mais sozinha. Assim, a história de amor feita de lágrimas e provações encontrou seu porto seguro não em um casamento luxuoso, mas no primeiro choro de um bebê e na promessa simples: permanecer juntos para sempre.